Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e nós vamos iniciar hoje o trabalho com o estudo do Iluminismo. Resolvi fazer esse vídeo que não estava no script, né, porque nessa primeira semana é sempre a leitura com exercício de verificação, mas achei importante, se você leu aí a introdução que eu coloquei no Classroom, fazer um preâmbulo, fazer essa introdução ao Iluminismo. Olha, de longe é o capítulo mais importante que nós vamos estudar esse ano. Porque no final das contas, tudo depende dele. O iluminismo está na base das ideias do mundo contemporâneo, do mundo que a gente vive hoje. As nossas formas de organização política, econômica e social estão todas calcadas, são todas oriundas, são todas fruto das ideias iluministas, direta ou indiretamente. Eu diria até mais diretamente no nosso caso do Ocidente. A gente tem então um conjunto de ideias muito importante para entender o mundo em que vivemos hoje. E aí nessa aula de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar um pouco do que era antes do Iluminismo, ou do que era no momento em que o Iluminismo surge, né? Para a gente ter uma noção, né, da força dessas ideias e da profundidade das transformações que vêm decorrentes desse novo modelo, né, dessa nova forma de pensar. Então o iluminismo não é uma escola, não é uma corrente de pensamento, é um conjunto de ideias, nem sempre coerentes entre si, então os filósofos debatem entre si, não concordam em tudo, mas a gente tem alguns pontos fundamentais do iluminismo e que vão ser chave para a gente compreender as transformações que vêm por aí. Eu vou primeiramente trabalhar aqui com algumas imagens do que é, ou melhor, deixa eu colocar aqui direitinho, muito bem. Eu vou diminuir aqui a minha aparição aqui, vamos tirar aqui o professor Rodrigo do meio do caminho. Isso, para a gente poder ver as imagens. Bom, primeiramente vamos falar do contexto, né, em que surge o iluminismo. Esse contexto era chamado de Antigo Regime, Ancien Régime. O Antigo Regime é lógico porque veio algo novo. O que é o novo? O que regime novo vem? É o regime democrático, nem sempre republicano, mas democrático, né, que surge após as revoluções burguesas do século XVIII e XIX. Então, a gente chama de Antigo Regime o mundo europeu antes da Revolução Francesa, propriamente. Não quer dizer que com a Revolução Francesa o absolutismo e o Antigo Regime acabou em toda a Europa. Não, ele continuou existindo em alguns lugares. Mas o marco de transformação é a Revolução Francesa. E quais são as ideias que estão na base da Revolução Francesa e dessa transformação que põe abaixo o Antigo Regime? São as ideias iluministas. Mas vamos lá. Como a gente caracteriza esse Antigo Regime? Do ponto de vista político, absolutismo. O poder concentrado nas mãos do rei e da nobreza. O rei faz o que bem entende, porque ele tem o direito divino de governar. Ele é instituído por Deus. O poder dele vem diretamente da vontade de Deus. Segunda questão, do ponto de vista econômico, o que caracteriza o Antigo Regime? O chamado mercantilismo e o exclusivismo comercial, ou seja, a ideia de que a riqueza está no comércio e o privilégio de companhias comerciais na exploração dos mercados. Tá? Existem outras características também, mas basicamente isso. Então a gente vai ter o monopólio comercial, né, o exclusivismo comercial, a defesa das fronteiras, né, com tarifas alfandegárias, a gente vai ter um controle absoluto do Estado sobre todas as estruturas econômicas, sobre o que investe, quem pode comprar, quem pode vender, tá bom? Principalmente em relação aos mercados coloniais. A gente vai ter, do ponto de vista social, o privilégio do chamado primeiro e segundo estados,
clero e nobreza, sobre o terceiro estado, o resto, tá? Então, essa imagem que eu trouxe para vocês, na verdade, essas duas imagens, elas retratam exatamente a mesma coisa. O domínio da igreja e da nobreza sobre o resto. O domínio do primeiro e do segundo estados sobre o terceiro estado. Então, vamos mais uma vez. Primeiro estado, nobreza. Primeiro estado, clero. Então, nessa imagem aqui a gente tem esse sujeito aqui. E nessa segunda imagem, esse gordinho aqui, né, rechonchudinho, com a bochecha rosa, aqui com uma cruz. E aí, por que ele está gordinho aqui nesse? Porque era comum retratar nobres e membros da igreja assim, mais gordinhos. Porque normalmente eram mais gordinhos mesmo. Porque comiam melhor, né? Porque tinham condição de se alimentar muito melhor do que a maior parte da população. A maior parte da população vive esmagada pelo peso, aqui na imagem 1, dos impostos, das taxas, das contribuições. Então, esse terceiro estado, o povo, o resto, é quem paga e vive esmagado sobre o peso do primeiro e do segundo estados. É o terceiro estado, né? A enxada na mão aqui, ó. É o terceiro estado que carrega nas costas o primeiro e o segundo estado. Porque quem trabalha e produz é o terceiro estado. Quem paga os impostos é o terceiro estado. Para que o primeiro e o segundo estados vivam, né, no mundo de riqueza, de luxo, de privilégios, tá? Enquanto o terceiro estado tem que pagar a conta. E o terceiro estado não é uma coisa só. A gente tem desde o mais rico comerciante, passando pelos trabalhadores da cidade, do campo e os miseráveis, ou seja, todo mundo que não era do clero e da nobreza, independente da posição econômica, era terceiro estado. Tá? Então a gente tem isso em comum. Agora, dentro do terceiro estado, qual é a classe social que já está se organizando, que vai ter condição de estudar e que vai estar à frente do movimento iluminista? É exatamente a classe burguesa. Então, burgueses e trabalhadores do campo ou da cidade, todos eles eram chamados terceiro estado. Mas dentro do terceiro estado, obviamente, que a nobreza vai ter uma liderança econômica e também depois política e depois social, graças a essa condição, né, econômica de poder comer melhor, poder estudar e poder se organizar. Bom, esse é o contexto, então, em que surge o iluminismo. E aí, eu trouxe para vocês aqui 3 chamados precursores. Até vou tirar a minha imagem aqui agora. Pronto. Peraí. Opa. Pronto. Por quê? Eu quero que vocês prestem atenção nesses caras aqui. O primeiro deles, o chamado René Descartes, veja que ele é mais velho do que os outros, tá vendo? Ele nasce ainda no século XVI e vive até meados do século XVII. Ele é considerado o fundador da filosofia moderna. No seu livro mais famoso, um dos mais famosos dele, O Discurso sobre o Método, foi onde ele lançou os fundamentos, né, do moderno racionalismo. Ou seja, a razão, segundo ele, seria o único caminho para o conhecimento, excluindo aí a tradição, o misticismo e a autoridade da igreja. Então perceba, o René Descartes ele já vai colocar a razão como o único caminho para o conhecimento. Isso vai ser aprofundado pelos iluministas. Já o segundo que eu coloquei aqui, você vê que ele já está no século XVII e ele morre no início do século XVIII, o John Locke. Uma das obras importantíssimas dele é o segundo tratado sobre o governo civil, porque ele critica o direito absoluto dos reis de governar. Né? Ele defendeu que a sociedade civil ela se estabelece, na verdade, a partir de um contrato entre governados e governantes. E esse contrato deve ser baseado em leis escritas, a chamada Constituição. Não é à toa, né, que
ele vai defender esses direitos naturais como liberdade, propriedade e resistência à opressão. E essas ideias tiveram grande influência tanto na Revolução Inglesa quanto depois na independência dos Estados Unidos. E vai ser essa ideia vai ser trabalhada depois pelo Rousseau, tá? Nós vamos ver isso no capítulo do Iluminismo aí. E por último, eu trouxe para vocês aqui o Isaac Newton, né? Que ele era um estudioso, né, que contribuiu muito para a mudança na visão de mundo. Por quê? Porque para ele o universo estava em constante movimento, ou seja, ele era dinâmico e não parado, imóvel, estático, como dizia o pensamento medieval ligado à igreja, né? Esse mundo, segundo ele não se movimenta de uma maneira anárquica, de qualquer forma, mas através de leis físicas, né, invariáveis, né, que podiam ser conhecidas através da razão e da ciência. Então, por isso que a gente diz que é o universo mecanicista, né, do Newton, tá? Ou seja, a gente tem aqui... Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê eu? Captura de vídeo. Achei. Pronto. Aqui estou de volta. Só para me despedir de vocês aqui. Deixa eu me colocar aqui junto com os precursores. Meu Deus, hein? Que responsabilidade. Mas então, isso não vou cobrar de vocês, esses precursores. Tudo que for cobrar de questão, de exercício, tá? Tudo tá no livro, viu, gente? Não vou cobrar nada do que eu não falei aqui, nada do que não esteja no livro. Mas aí é interessante eu fixar isso para vocês. O iluminismo não surge do nada, né? Existem esses precursores que vão colocar questões como a da razão, como Descartes, que vão questionar o poder absoluto dos reis, como Locke, que vão estudar o mundo natural e ver que ele é regido por leis físicas, né, que podem ser alcançadas por meio da razão, né? Então, por que a maçã cai? Né? Por que um objeto cai? Não é a vontade de Deus. Vamos descobrir que tem uma lei aí chamada gravidade que atua sobre todos os corpos que têm massa. Então, isso é muito legal, tá? E aí, esses caras, quem que veio antes deles? Vocês viram ano passado com o Mário, né? Que é o Renascimento, né? Que já é uma primeira ruptura, que já vem com o antropocentrismo, colocando o homem como centro das preocupações e dos estudos, né? O homem como sujeito e objeto do conhecimento. Mas então daqui da página 10 a 14, vocês vão ter no tópico 1 o conceito de iluminismo. No tópico 2, a enciclopédia dos enciclopedistas, muito legal. E o tópico 3, que é bem fácil, que é racionalismo e ciência. Para depois a gente entrar como que o iluminismo ele vai combater o antigo regime. Tudo bem? Eu acho que por enquanto é isso. Eu agradeço vocês. Semana que vem a gente volta com a videoaula falando dessa parte inicial e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like caso tenham curtido. Estamos aqui com 13 minutos e lembrando, essa semana é a semana do estudo, eu estou colocando esse vídeo introdutório, mas o normal é ter o vídeo na semana dos exercícios, que é a semana que vem. Então, semana que vem tem outro vídeo e até lá.